Os irmãos abrirem as vossas Bíblias em Isaías, capítulo de número 59. Confesso aos irmãos que quando o Senhor me revelou a palavra, meu coração ficou um pouco temeroso, mas nós não podemos guerrear contra o Senhor, nós temos que falar aquilo que o Senhor quer falar. Então, Deus, Ele tem a sua forma de trabalhar. Quero ler aqui os versos 1 e 2 e a igreja já vai poder se assentar. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém? A igreja pode se assentar. Aqui nós vemos a palavra de Deus, Isaías, nos dando uma dura correção, né? Nós vemos aqui que ele vai dizer, o Senhor vai dizer através de Isaías: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então nós vemos aqui uma afirmação de que Deus, Ele continua sendo o mesmo. No verso de número 2, nós vamos ver que Ele vai mostrar o motivo pelo qual o povo de Deus não tem recebido aquilo que quer receber, ou aquilo que necessita receber. Ele vai dizer: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então nós vemos aqui, igreja do Senhor, em Isaías 59, vai revelar o quão devastador é o pecado e como ele tem o poder de nos afastar do nosso Deus. Isaías, quando foi escolhido para ser profeta e falar o que Deus queria, reconheceu a sua condição, se achando indigno. Vamos voltar em Isaías, capítulo de número 6. Vou ler aqui com os irmãos, porque para refrescar a memória dos irmãos, versículos 1 ao 8. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvis a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então nós vamos ver aqui, igreja do Senhor, que quando Isaías foi chamado para ser profeta, para falar aquilo que o Senhor determinara, ele então se sente na condição de indigno, porque ele entendia, reconhecia a sua condição, tendo lábios impuros, e que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Então nós vemos, igreja do Senhor, que o pecado, ele é terrível, e na condição que nos é dada de falar algo da parte do Senhor, ainda mais Isaías sendo profeta, é algo muito pesado. Pesado no aspecto, igreja do Senhor,
de que não é qualquer um e não é de qualquer maneira que se pode falar o que Deus manda. Mas, como nós lemos, as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E isso me chama muito a atenção, porque nos dias atuais, Igreja do Senhor, nós não podemos viver como nécios, como loucos, vivendo como se não houvesse um Deus que sabe de tudo e que é conhecedor de tudo. Nós, por muitas das vezes, podemos achar que só porque o pastor não está no trabalho, na faculdade, na escola, ou até mesmo no nosso lar, Deus não está vendo. Mas o Senhor contempla tudo e todos. Não dá para se esconder da sua face, não dá para se esconder dos seus olhos. O Senhor, Ele é sabedor de todas as coisas. E nós precisamos entender, Igreja do Senhor, nesta noite, que não é de qualquer maneira que nós nos apresentamos ao Senhor. Nós precisamos entender que não é de qualquer maneira que nós devemos servir ao Senhor. Porque nós muitas das vezes podemos pensar que o que mudou de alguns anos para cá. Eu cresci numa igreja em que no culto de Santa Ceia, a igreja era portas fechadas. E se alguém tivesse em pecado, se manifestava o demônio. Só que sabe o que é mais interessante, igreja? É que ninguém esperava o pastor e nem os obreiros para expulsar o demônio. O irmão que estava ao lado se encarregava de expulsar o demônio. O que mudou, Igreja do Senhor? O que mudou de alguns anos para cá? Eu tenho 29 anos, eu não sou tão velho assim. Mas na minha infância, eu via Deus operar de maneira diferente. E o Senhor, falando ao meu coração, me trouxe o discernimento que nós estamos presos ao mundo que é maligno, Igreja do Senhor. No aspecto de que isso tem tirado o nosso foco, a nossa atenção. Como faz falta uma conversa olho no olho? Como faz falta uma comunhão de mesa, como disse o evangelista Judácio? Como faz falta uma visita no lar? Como faz falta até mesmo uma ligação? Mas nós, da nossa correria, desse mundo que jaz do maligno, que impôs e nós não podemos parar, porque nós temos que trabalhar, nós temos que correr, nós temos que trabalhar, nós nos esquecemos do que aprendemos com os nossos antepassados. Nós nos esquecemos daquilo que é básico, Igreja do Senhor. Nós nos esquecemos de muitas das vezes perguntar para o nosso irmão se está tudo bem. Ah, presbítero, mas você não sabe os meus problemas. Realmente eu não sei. Mas cada um aqui tem um problema. Cada um aqui enfrenta uma dificuldade. Mas quando nós não estamos alicerçados na palavra, vivendo de maneira correta e fugindo do pecado, então nós não entendemos isso. Porque os olhos espirituais não estão abertos. Os ouvidos não estão abertos. Porque Deus não mudou, Igreja do Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não podemos viver como loucos, como quem não conhece a verdade, querendo enganar a Deus. Afinal, quem pensamos que nós somos perante o nosso Deus? Deus, Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e novas são a cada manhã. O Senhor conhece a cada um. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos conhecemos. Ele sabe quando nós estamos sendo sinceros e quando nós estamos sendo mentirosos. Ele conhece.
Não dá para enganar o nosso Deus, igreja do Senhor. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Lamentações, capítulo de número 3. Eu vou ler aqui. Lamentações, capítulo de número 3, versículos 22 e 23, diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aleluia. O Senhor é fiel para conosco. Ele não tem olhado como deveria para a nossa infidelidade, porque a misericórdia dele nos alcança todos os dias. Porque se Deus fosse nos julgar da maneira como nós merecíamos, nós não estaríamos aqui nessa noite. Mas a misericórdia dele se renova dia após dia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 6. Versículo de número 24. Diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou ao diabo. Nós vemos aqui, e eu faço uma pergunta nessa noite, que o Senhor fez a mim mais cedo: quem tem regido a nossa vida? Deus ou o diabo? Quem tem regido a nossa vida? Nós vemos aqui no Evangelho de Mateus, sendo bem claro, que não é possível servir a dois senhores. Ninguém há de conciliar a sua dedicação de forma que ambos se agradem. Ou seja, não podemos viver de uma forma na igreja e lá fora de outra. Se você é aquele irmão do manto, do remanto, que chora, que sapateia, que fala tudo, e lá fora vive de qualquer maneira, então você não está servindo a Deus. Você não está servindo a Deus. Se eu estou pregando a palavra do Senhor e lá fora eu vivo de outra maneira, eu não estou servindo a Deus. Porque nós somos cartas escritas. Muitas pessoas são evangelizadas e são alcançadas não pelo que nós falamos, mas pela forma como nos comportamos. Nós somos observados 24 horas por dia, principalmente no trabalho. Certo dia eu fui almoçar com a minha chefe, com os demais colegas de trabalho, e aí eles pediram bebida alcoólica, né? E aí um colega virou para mim e falou assim: Igor, você não vai beber não? Aí antes que eu abrisse a boca, minha chefe falou assim: você está louco? Você não sabe que ele é pastor? Ele é servo de Deus, ele não bebe não. Então, igreja do Senhor, a forma como a gente se comporta faz com que os ímpios testifiquem sobre nós. Tem situações que você não vai precisar nem falar, as pessoas vão dizer quem você é. Então, se nós nos comportamos como servo de Deus, realmente falamos a palavra e vivemos de acordo com a palavra, então não temos com o que se preocupar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, quando decidimos servir a Deus e ao diabo, nós somos rejeitados por Deus. Então nos tornamos suscetíveis ao pecado, que tem por sua consequência o dano da segunda morte ou a morte eterna. E quem está falando isso não sou eu, é a palavra. Tiago, capítulo de número 1. Irmãos, podem abrir as Bíblias. Deus poderoso. Aleluia, glória a Deus, Deus santo. Tiago, capítulo de número 1, versículo do 13 ao 15, diz assim: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Quando nós decidimos servir a dois senhores, é isso que acontece. Nós somos inflamados pela nossa concupiscência. A nossa carne, ela clama. E como você não está dedicado a servir a Deus, e você está nessa luta entre Deus e o diabo, ou sirvo Deus, sirvo o diabo, o pecado uma hora vai te vencer. E então, a consequência do pecado consumado é a morte. Então, igreja do Senhor, nós temos que tomar muito cuidado. Porque se nós não vivemos de acordo com essa palavra, se nós não procuramos se esquivar do mal, se nós não procuramos fugir das tentações, então nós serviremos a dois senhores. E certamente seremos pegos no pecado. Igreja do Senhor, eu sei que essa palavra não é fácil, eu já apanhei muito, mas é o que o Senhor quer falar. Então, reflita isso nessa noite, reflita, guarde no seu coração, guarde o que o Senhor está falando conosco, porque isso serve muito para mim. Não sei se para vocês, mas para mim serve demais. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Primeira epístola de João, capítulo de número 1, está lá no finalzinho da Bíblia. A pergunta agora é possível viver sem pecado? Vamos ler do versículo 8 até o 10. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então aquele que diz que não peca é mentiroso. É o que a palavra nos diz aqui na primeira epístola de João. Se você diz que não peca, você é mentiroso. Mas nós vemos que a nossa natureza pecaminosa, que vem confrontando com o Espírito Santo, que habita em nós, que habita em cada um de nós, nós vemos que quando nós decidimos, quando nós tomamos a decisão de nos santificar, então a gente tende a pecar menos. É um processo, igreja. Eu entendo assim, se eu estiver errado, o pastor me corrija. É um processo. Ninguém para de pecar do dia para a noite. Mas é um processo. Quando você busca verdadeiramente se santificar, você vai pecando menos. Porque vai chegar um momento na sua vida em que você vai olhar e vai dizer: eu não vou trocar a presença de Deus por isso. Eu não vou trocar a presença do Espírito Santo na minha vida por isso. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nos batizamos e decidimos viver uma vida com Cristo, nós temos o poder de decidir. Nós temos o poder de fazer escolha. Se nós vamos pecar ou não. A escolha é nossa, igreja. Você conhece a verdade. Se você não pratica, é porque você não está fazendo do jeito certo. Mas que você conhece. A palavra tem sido pregada. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus quer que nós sejamos uma igreja que foge do pecado e busca se santificar dia após dia. Não é fácil ser diferente desse mundo, mas é possível. Tudo é possível ao que crê. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14, diz assim, bem conhecido: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vemos aqui em Hebreus que
que para ver ao Senhor é necessário seguir a paz com todos e a santificação, ou seja, é fugir do pecado vivendo de acordo com a palavra. Aqui está dizendo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém irá ao Senhor. Então nós temos que procurar estar em paz com os nossos irmãos. Nós temos que procurar viver de maneira harmoniosa. Procurar perdoar uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Irmãos, ninguém vai amar todo mundo aqui. Ninguém vai amar todo mundo aqui. Cada um de nós aqui temos proximidade com uns irmãos mais do que os outros. E isso é natural. Isso não é um problema, isso não é pecado. Mas nós temos que saber tratar todos bem. Nós temos que saber viver em harmonia. E isso gera em nós o quê? Comunhão de irmãos. Então que nós possamos viver seguindo a paz com todos e nos santificando dia após dia. Eu vou correr aqui porque as horas estão passando. Como vencer o pecado? Provérbios, capítulo de número 28. Provérbios 28. Versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem confessa e reconhece o seu erro e pede ajuda para se livrar desse mal, consegue vencer. É confessar e deixar. Aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, o que Jesus fez? Quando todos foram embora, vai e não peques mais. Então nós temos que confessar e deixar. Não adianta você confessar e amanhã confessar de novo, depois de amanhã confessa. Então não está havendo sinceridade. Então nós temos que confessar e deixar. Outro ponto importante, igreja, é um alerta. Quando a nossa consciência nos deixa de nos acusar do nosso pecado, isso é preocupante. Isso significa que a gente já está num estágio terrível. Então, se você vê a oportunidade de pecar e para você é normal, é comum, então você já está num estágio complicado. Então, quando a tua consciência te acusar, isso não é ruim. Isso significa que você entendeu que você não pode fazer. Mas quando a tua consciência deixa de te acusar, aí, meu irmão, a situação, só Jesus para ajudar. É difícil. O salmista, no capítulo de número 51, eu vou ler alguns versos aqui, os irmãos acompanhem, se puderem, nas vossas Bíblias. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando fazeres e puro quando julgares. Quem confessa e se arrepende alcança o perdão. E esse trecho aqui é maravilhoso. Eu acho que nós podemos usar na nossa oração de confissão de pecado, porque nós vemos aqui o salmista Davi confessando de uma forma tão linda e sincera. A gente vê que ele está sendo verdadeiro na sua confissão. A gente não pode chegar para Deus e falar assim: Senhor, perdoa os meus pecados, amém. Senhor, perdoa aquele meu pecado, aquela mentira, aquilo que eu falei, aquilo que eu fiz, quando eu não ajudei o fulano, o beltrano, que eu fiz isso. O Senhor precisa que você confesse, que você dê nome ao seu pecado. Você precisa falar qual foi o teu erro. E se você se arrepender e deixar, então você vai alcançar misericórdia. Mas no Salmo 51 nós vemos que, apesar dele alcançar o perdão,
a consequência do pecado não foi anulada. Então nós temos que tomar cuidado, igreja do Senhor. Procurar viver em santidade, vivendo de acordo com a palavra, para não pecar. Porque Deus perdoa o pecador, mas não anula a consequência. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. O salmista, no capítulo de número 119, Deus poderoso. verso de número 11, bem conhecido também, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então nós vemos aqui o salmista nos dando uma estratégia de como vencer o pecado, é guardar a palavra. Nos últimos dias, haverão dias de perseguição. A palavra vai ser tirada. E aqueles que não leem a palavra e não têm a palavra no coração, como é que vão viver? A gente tem a oportunidade de ler essa palavra hoje, mas a gente não lê. Isso de repente muda e a gente vive uma perseguição e tiram as Bíblias. E vão prender e vão queimar as Bíblias. E aí, o que a gente vai fazer? Por isso que o salmista nos dá o conselho: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que está aqui dentro, ninguém pode tirar de você. O que você foi ensinado, o que você aprendeu a respeito da obra, a respeito de Deus, ninguém pode tirar. Então vamos buscar a igreja do Senhor, e eu me incluo nisso, a ler mais a palavra do Senhor, a se dedicar, porque esse é o nosso manual de vida. Efésios, capítulo de número 6, eu já estou terminando, irmãos, tem ensaio, estou correndo aqui. Efésios, capítulo de número 6, Efésios 6, 10 e 11, bem conhecido. Os demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aquele que se reveste da armadura de Deus, vence o pecado. Então, se os irmãos depois em casa puderem ler do 10 ao 18, vai ter todas as armaduras de Deus para vencer o pecado. Primeira epístola de Timóteo, capítulo de número 6. Diz assim: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Não, tá certo, tá certo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Fugir dessas coisas da vida que nos levam a pecar, para que nós possamos vencer o pecado. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Quero ler aqui Romanos, capítulo de número 6 também. Romanos 6. A leitura é um pouco extensa, mas é a última referência que eu vou ler. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte,
também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Para finalizar aqui, quando aceitamos a Cristo e nos batizamos, decidimos viver para Ele e abrimos mão dos nossos desejos e vontade, então o pecado não tem mais domínio sobre o nosso corpo mortal. Então vivemos para Cristo e fazemos a sua vontade, não a nossa. Porque Deus nos concede o privilégio de sermos seus servos. E o servo não faz a sua própria vontade, mas antes faz a vontade do seu Senhor. Cabe a cada um de nós sairmos nessa noite entendendo que não pertencemos a este mundo e que temos um Senhor que requer uma mudança de vida e que não dá mais para esperar, porque já é a última hora. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.